Quando der 10h30, os irmãos dão um grito aí, tá? Porque o relógio ali não tá. Isso, ótimo. Aí a gente chama o teclado. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Muito bom estar na casa do Senhor nessa manhã tão abençoada, tão calorosa, não é verdade? Você dormiu bem à noite? Amém? Que bom. Esses dias eu vi um vídeo Sabe que o barulho do ventilador vicia o nosso cérebro, né? Eu tinha um amigo que no inverno ele tinha que ligar o ventilador por causa do aquele da hélice azulzinha, né? Vocês lembram? Fazia um barulhão, meu irmão. Aquele frio insuportável, ele virava para a parede, só por causa do barulho. Glória a Deus, até hoje a gente tem esses ventiladores abençoados, né? Mas o irmão que inventou o ar-condicionado, ele merece um prêmio, né? Você concorda comigo? Esse irmão, ele teve uma inspiração, não foi carne nem sangue que deu isso para ele, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Glória a Deus. Vocês viram ali que nós vamos ter, no próximo final de semana, o Retiro Face to Face, é o primeiro de 2025. Então, nós temos, se eu não me engano, restam 5 ou 6 vagas. Nossa equipe estará lá no final, se você deseja fazer a inscrição. Esse ano é um retiro, ele teve várias reformulações, será basicamente um novo retiro. Eu tenho certeza que será incrível, uma experiência transformadora que vai mudar a sua vida e te tornar mais parecido com o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Atos 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. Eu vou ler na versão da NVT. Amém? Podemos ler? Atos 16, 20 em diante, diz assim: esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos apenas ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele respondeu: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Glória a Deus. O 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Aleluia, Jesus. Que mensagem, meu irmão. A gente pode orar e ir embora depois desse texto, não precisa pregar nada aqui. Amém? Agora o Atos capítulo 17, o próximo capítulo 17, versículo 2 em diante. Como era costume, depois que eles foram para Tessalônica, saíram. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus que lhes falo
é o Cristo. Disse ele. Alguns dos judeus que ouviram falar, convencidos, se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e várias mulheres da alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados e, com a multidão, começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e algum dos outros irmãos e os levaram diante do conselho. E eles gritavam: aqueles que têm causado transtorno. Ou seja, outros adjetivos ou subjetivos sobre transtorno, aqueles que têm causado alvoroço, têm abalado, sacudido todo mundo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu na sua casa. São todos culpados de traição contra César, porque eles estão afirmando, pois eles afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Nós estamos sensíveis, expostos para sermos ministrados pela tua palavra. Vem, Senhor, com o teu vento. Nós estamos iniciando essa conferência de avivamento, Pai, e nós cremos que o avivamento ele começa dentro de nós, no arrependimento, na mudança de mente, de mentalidade, Pai. Nós queremos ser transformados por ti. Vem sobre nós, aviva nessa manhã a tua igreja, Pai. Aviva as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, não é porque está calor que você não pode se manifestar, amém? Você pode dar glória a Deus, você pode, enfim, aleluia. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas, na verdade, elas estão buscando conforto e aceitação. Essa é a verdade no mundo que a gente vive aí fora. Mas a Bíblia nos mostra que seguir Jesus frequentemente causa um alvoroço e uma transformação. Alvoroço e transformação, não conforto e aceitação. O reino de Deus não se adapta ao sistema do mundo, ele sacode desde as suas bases. C.S. Lewis disse uma frase que se você procura uma religião, se você procura conforto, não procure o cristianismo, pois o cristianismo não é sobre conforto, é sobre transformação. Aleluia! Paulo e Silas, ao proclamarem o evangelho, de verdade, eles geraram um caos por onde passaram, mas não por incitarem violência ou desordem, não, mas por confrontarem o sistema do mundo com a verdade de Cristo. Se nós não estamos causando desconforto no mundo, o nosso evangelho não está sendo pregado, ele está guardado em uma gaveta, em uma Bíblia aberta, amarelada no Salmo 23, em apenas um diploma de batismo, em apenas um passe ou um cartão de membro de uma cadeira cativa de uma igreja. Se o nosso evangelho não está, se a mensagem não está sendo pregada através das nossas vidas, não está causando um desconforto, de verdade ele está guardado, muito bem guardado. O evangelho não pode ser uma mensagem passiva, ele precisa ser uma verdade viva que vai impactar o mundo ao nosso redor. Ele não é passivo, meu irmão. O evangelho é uma pregação viva. Ele continua vivo até hoje. Amém? Se você não botar fogo no seu sermão, você precisa botar seu sermão no fogo. O evangelho não veio para nos deixar confortáveis, de verdade, mas para nos transformar radicalmente. A cruz não foi o fim da história, mas o começo da maior revolução que aconteceu no mundo. A cruz do Calvário. Irmãos, assim como no primeiro século, no início da igreja, no início das pregações, o evangelho continua sendo uma força transformadora que ainda continua causando alvoroço, abalando prisões e libertando cativos como eu e você. Libertando os cativos. O que nós aprendemos com esse texto que nós lemos nessa manhã, que estamos refletindo e expondo nessa manhã, é que Cristo continua sendo proclamado, e quando Cristo continua sendo proclamado, as estruturas do mundo vão ser abaladas sim.
As correntes espirituais que nos prendem serão soltas sim, em nome de Jesus. Quando Cristo continuar sendo pregado através da nossa vida, algo diferente vai continuar acontecendo em nós e dentro da nossa casa e através de nós. Aleluia! A pregação do Evangelho sempre causou impacto, sempre, desde os dias da igreja primitiva até hoje. A mensagem de Cristo, ela provoca sim transformação e confronto. E confronto. Quando nós lemos aqui esses textos, eu acho tão incrível que o texto do capítulo de Atos 16 e 17, quando Paulo e Silas estão pregando o Evangelho e trazendo mudanças e confronto às leis e tudo mais que acontecia na época, eles não foram bem recebidos. Na verdade, naquele momento parece que o pagamento deles não foi uma oferta gorda. Eles foram lançados na prisão, eles foram presos, açoitados. Estavam presos no cárcere de baixo, com seus pés acorrentados em troncos. Talvez eles poderiam lá na prisão começar a questionar o Senhor e perguntar: Senhor, o que tem de errado? É assim que o Senhor paga nós que trabalhamos para Ti? Nós estamos pregando a Tua palavra, estamos vivendo o Teu Evangelho, e agora a gente foi praticamente massacrado, apanhamos, as nossas costas estão em carne viva, agora estamos aqui presos, acorrentados. Eles poderiam estar reclamando, mas não foi isso que eles fizeram. A Bíblia vai falar que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores e hinos ao Senhor. Eles glorificavam a Deus, mesmo na prisão, mesmo nos momentos difíceis, eles glorificavam ao Senhor. Quando nós entendemos o porquê estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, quando nós entendemos que o Cristo está vivo em nós, a mensagem do Evangelho, ela está viva através de nós. Então, se estamos em casa, se estamos em qualquer lugar, que nos sentimos como numa prisão, a prisão não nos aprisiona, porque Cristo já nos libertou. Então nós somos livres aonde estivermos, dentro da nossa casa. Nós não reclamamos, nós não praguejamos contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a situação talvez que estejamos vivendo hoje. Nós oramos e glorificamos ao Senhor, nós cantamos louvores ao Senhor, e os presos ouviram, porque ao nosso redor tem muitos presos ainda, meu irmão. Muitas pessoas que precisam ouvir a palavra que é viva através de nós. Talvez os presos do lado falando assim: cala a boca aí, vocês estão ficando malucos. Vocês estão presos. Por que vocês estão cantando? Por que vocês estão lendo essa Bíblia aí? Por que vocês estão indo na igreja? Por que vocês largaram o carnaval? Nós não pulamos no carnaval, nós pulamos do carnaval. Aleluia. Glória a Deus. E aí nós pulamos, sabe como, irmão? Nós pulamos na presença de Deus, isso sim. Porque nós não somos presos pelas correntes do mundo. As pessoas sempre falam assim, eu sempre falo para os jovens, porque os jovens questionam muito. E as pessoas sempre falam assim: vocês não podem fazer muitas coisas, porque agora vocês são cristãos, vocês aí são crentes, né? Usam muito esse termo. E vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem dançar, vocês não podem ir para balada, vocês não podem, enfim, ter relação com qualquer pessoa. Vocês não podem nada, porque vocês agora servem a Jesus, estão presos a uma religião. Não, nós não fazemos por causa da religião. E muito pelo contrário, nós somos libertos e livres. Preso é quem não pode fazer essas coisas. Então, eu posso não beber, eu posso não fumar, eu tenho a escolha de não precisar estar preso ao pecado, é uma opção minha. Liberdade sem sentido é uma prisão sem grades. Amém? Liberdade sem sentido é libertinagem. Não confunda, meu irmão, liberdade com libertinagem. As leis estabelecidas, elas não são para nos aprisionar, elas são para nos proteger. Então, quando eu vivo debaixo do Evangelho, eu sei que aquilo que eu não posso fazer não significa que é uma prisão, não significa que é uma punição, muito pelo contrário, é uma proteção para a minha vida. Por exemplo, você tem leis que estabelecem a terra.
Você pode pegar o seu carro e dizer assim: agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Afinal de contas, não tem ninguém comigo, eu tenho uma carteira de motorista e eu sou livre. E você pega essa avenida aqui e você anda 180 por hora. E quando chegar o semáforo vermelho, você passa no semáforo vermelho, porque afinal de contas, você é livre, nada pode te parar. Então, passa um outro carro e você mata uma família, porque você achou que liberdade era isso. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Quando nós ultrapassamos aquilo que está nos protegendo, muito na verdade nós estamos nos autodestruindo. Então o Espírito Santo, o Senhor, nos faz entender isso. Não existe prisão para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. Então eu falo para os jovens, eu falo para as pessoas: você não é preso, você é livre. Você tem a opção de não escolher. Eu era adolescente, para ficar feliz numa festa eu tinha que beber. Depois da terceira ou quarto copo de bebida, o álcool começava a bater no cérebro, o alucinógeno pegava, eu ficava solto. Nossa, agora eu estou feliz. Que mentira, no outro dia nem lembrava o que eu tinha feito no dia anterior. E ficava com vergonha, por ser dominado pelo álcool, pela mentira, pelas drogas, por um vício que aprisiona, um vício que faz a pessoa estar presa, achando que está livre, mas não está presa. Então o Evangelho de verdade, ele traz esse confronto a nós. O Evangelho não somente conforta os nossos corações, mas ele confronta os nossos corações. De repente nós falamos assim: eu quero, pastor, na verdade, ouvir mais uma palavra que me conforte. Eu estou vivendo momentos difíceis e talvez o que eu estou passando de difícil na minha vida, eu só quero apenas ser abraçado por Jesus. E você é abraçado por Jesus. Você é amado por Jesus. Muito na verdade, então, se Deus está nos permitindo ser confrontado, é porque Deus quer nos mudar para que essas coisas fora sejam mudadas também. Porque o Senhor não nos muda, nada muda ao nosso redor. Aleluia? Quantos estão comigo? Meu irmão, então, primeira coisa que a gente precisa entender: o Evangelho nos confronta. Eles foram presos porque estavam confrontando o sistema pecaminoso do mundo. Eles estavam confrontando, eles estavam causando um alvoroço. Esses homens que estão causando um alvoroço, abalando todo mundo, agora chegaram aqui também. Agora estão sacudindo e abalando nossa cidade também. Sim, porque quando o Evangelho me mudou, onde eu chego, muda também. Se eu chego num lugar, alguém que foi transformado por Cristo, meu irmão, ele não consegue ver a morte. Jesus, ele tinha um problema, Jesus, se é que podemos chamar de problema, entre aspas, problema. Jesus não podia ver um velório, porque todo velório que ele participou, ele acabou com o velório, inclusive com o dele. Então, quando Jesus falou: vão e preguem o Evangelho a todo mundo, Jesus falou: levem essa mensagem das boas novas, da salvação por todo mundo. Preguem a palavra de Deus por todo mundo. Então, quando pregamos o Evangelho, estamos levando esse Cristo vivo, que ressuscitou, que não mais está morto, mas que está vivo em nós, através de nós. Quando chegamos à nossa casa, meu irmão, entendemos que o que estava morto lá, o Cristo que está vivo através de nós, traz vida ao que está morto. Um dia Jesus foi chamado para orar por uma menina que estava muito enferma. Jesus foi orar por ela. Quando Jesus chega, as pessoas falam assim: ei, não incomodes mais Jesus, porque ela já morreu, infelizmente. Ela está morta. Então Jesus olha para eles e fala assim: não está morta não, ela só está dormindo. As pessoas, a Bíblia fala que as pessoas riram de Jesus. Pensa que é quem? O carpinteirozinho lá de Nazaré. Tu pensa que é quem? Tinha médicos aqui. Tipo, a gente sabe o que é a morte, a gente sabe o que é uma pessoa morta. A gente já viu gente morrer. Eu já fui em vários velórios. Tem gente que gosta de ir em velório, né, irmão? Todo velório ele está lá. Ele nem sabe quem morreu, mas ele fica lá. Aí sempre tem aquela frase célebre de velório: pois é, né? Para morrer basta vivo, né? Nós conhecemos a morte. Meu irmão, Jesus poderia ter dito para eles: vocês conhecem a morte? Tudo bem, então prazer. A vida acabou de chegar nesse lugar. E quando a vida chega, a morte tem que ir embora. Quando a salvação chega, toda prisão tem que ir embora. Quando Cristo chega na nossa vida, nós estamos livres em Jesus. Amém? Então, o Evangelho confronta. Ele me confronta primeiro. Antes de confrontar o mundo, ele confronta a minha vida. Então eu sou o primeiro a ser confrontado pelo Evangelho. Quando eu leio essa passagem, eu fico perguntando muitas vezes: onde estou eu, que não estou pregando o Evangelho com mais ousadia, que não estou falando do amor de Jesus com mais intrepidez. Porque todo lugar onde vamos, as pessoas têm que ver Jesus em nós.
nas nossas atitudes, na nossa vida. Elas precisam ver Jesus em nós. Eu lembro que tem um jovem lá onde eu morava, na minha cidade natal, em Tubarão, que ele veio para Jesus porque eu e a minha esposa e o meu filho íamos no restaurante e no meio de todo mundo a gente parava assim, vamos orar agora para agradecer ao Senhor. Então estava aquele restaurante lotado, música ao vivo e sei lá mais o que. Nós dávamos as mãos e orávamos. Ele, como garçom, passava por nós e via aquilo e pensava, meu Deus, eles são diferentes. Porque no meio do caos eles estão estabelecendo a paz. No meio de pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, bebendo, estão aqui traindo, estão aqui fugindo dos seus problemas, eles estão trazendo algo diferente para este lugar. Então ele chegou para nós e falou assim, vocês são de Jesus? Nós somos. Eu quero esse Jesus que vocês têm. Eu quero servir o Jesus que vocês servem, porque eu vejo Jesus em vocês, uma pequena atitude. Aleluia. Eu lembro que eu estava lendo um livro, mas uma vez estava lendo um livro, e o pastor falou que chegou num restaurante. Ele tinha um programa de televisão. Ele chegou num restaurante e quando ele foi pedir a comida, a garçonete tratou ele muito mal. Foi ríspida com ele. Irmão, se tem uma coisa que a gente não gosta é de ser tratado mal quando somos atendidos. Não é verdade? Ninguém gosta. Até porque isso não é desculpa. Mas, enfim. Esses dias eu estava no caixa aqui de um local aqui perto, de uma loja, e começou a dar um problema no caixa, irmão. E as duas pessoas começaram a se desentender. E eu estava assim, eu estava umas duas pessoas atrás esperando. E eu já estava impaciente, já estava atrasado. E meu Deus, veio na minha mente, sabe o velho homem? Dá uma murmurada aí, dá uma reclamada. Ei, como é que é? Ninguém não está funcionando, só um caixa. Aí o Espírito Santo, né? Eu respirei fundo, não vou falar nada, vou ficar aqui na minha. Aleluia. E demorou, irmão. E as duas, o caixa e a mulher começaram a se desentender, e veio a gerente, nada. Eu, aleluia. Aí foi a outra pessoa. Quando chegou a minha vez, a moça do caixa, oi pastor, tudo bom? Eu, aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu glorifiquei mais ainda. Eu lembro que quando eu li aquele livro, o pastor falava assim, eu estava lá e a mulher começou a me atender mal. Trouxe o meu pedido todo errado. Foi grosseira comigo. E no final, eu chamei ela e disse, oi querida, que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Pagou a conta, deu uma gorjeta para ela e foi embora. A moça ficou assim, tipo, não entendeu nada. Ela chegou em casa, ele conta o testemunho. Quando ela chegou em casa, ela falou, mãe, sabe aquele pastor que você assiste de vez em quando algumas mensagens dele na TV? Ele foi lá mesmo no restaurante hoje. E eu atendi ele muito mal, porque eu odiava ver ele pregando. Eu odiava ver isso tudo. Mas hoje, o amor constrangeu o meu ódio. E quando eu atendi ele mal, ele me confrontou com o amor de Jesus. Então domingo que vem eu quero ir lá junto com você, mãe, porque eu estou vendo que não é o que ele prega, é o que ele vive. É o Jesus que está vivo através dele. E muitas vezes isso faz total sentido na nossa vida, meu irmão. Nós somos confrontados pelo Evangelho. Porque quando eu falo isso, muitas vezes eu sinto vergonha. Porque eu não gosto de contar os testemunhos, né? A gente gosta de contar os testemunhos. Ninguém posta foto sem filtro, acordado pela manhã descabelado. A gente primeiro se arruma, bota um filtro, depois coloca uma foto. É ou não é? Até porque a gente não quer assustar ninguém, né? A irmã que põe chapinha não quer parecer que é um leão logo pela manhã, né? Menos a minha esposa, ela está sempre bonita. Brincadeira. Ela está me vendo online, eu te amo. Aleluia. Até esqueci onde é que eu estava. Nós muitas vezes não queremos falar os testemunhos. Não, porque eu muitas vezes já reclamei, já senti vergonha de reclamar. Eu muitas vezes já fiquei impaciente e me senti envergonhado. Esse dia eu estava no trânsito e dei uma buzinada para o cara do meu lado. Eu fiquei com vergonha de mim. Eu fui confrontado pelo meu erro. Eu comecei a dirigir, Espírito Santo, me perdoa. Não precisava fazer isso. O que eu ganho um minuto a mais? O que muitas vezes nós não entendemos que precisamos mudar e somos viciados nisso. Mas o Evangelho de verdade, ele me confronta. O primeiro impacto do Evangelho é nas nossas vidas, é em nós. Ele nos expõe, nos desafia e nos chama ao arrependimento. Primeiro ele me expõe, como uma ferida que não pode ser escondida. Tem que tirar o band-aid, tem que tirar o paninho de cima. Ela precisa ser exposta, para que aí sim ela possa ser tratada. Então ele nos expõe, nos desafia e nos chama ao arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Grava essa frase na sua vida. Pode postar na sua rede social. A palavra de Deus é espada, não é massageador.
ela corta e confronta e transforma a nossa vida, não acaricia o nosso pecado. A palavra de Deus é uma espada. Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir e juntas e medulas. A palavra de Deus não é comparada a um pente que penteia o nosso cabelo, ou um massageador que nos acaricia. Não, ela é uma espada que nos confronta o nosso pecado. Confronta. Porque o que nos confronta é o que nos muda. Nos muda. Eu não gostava de quando minha mãe e minha tia me chamavam logo após eu ter aprontado alguma coisa, eu ter tirado notas ruins no primeiro semestre, e vinha o boletim vermelho, naquela época vinha vermelho, escrito pela professora. Eu sabia que eu ia apanhar, irmão. A chinela ia cantar na minha casa. Eu não gostava daquilo, mas eu gostava quando eles me chamavam, olhavam nos meus olhos e me confrontavam. Você está errado. Você precisa acordar. Ontem à noite eu assisti um filme maravilhoso junto com a minha esposa, A Forja. Quem já assistiu A Forja? Filme incrível, assista. Sobre perdão, sobre paternidade, sobre como devemos de verdade agir, como homens precisam se posicionar dentro da sua casa, com a sua família, como o evangelho precisa ser, como nós precisamos ser discipulados, porque não adianta nós virmos a igreja e ouvirmos uma mensagem e sairmos daqui e dizer, tudo está bem, eu já comi no domingo que vem eu como de novo. Não, irmão, precisamos de discipulado. Constantemente sermos discipulados. É por isso que na nossa igreja temos os retiros, temos os discipulados. Agora, daqui a 1 mês ou 2 meses mais ou menos, iremos iniciar o discipulado à live para jovens também. 3 meses de discipulados. Tem discipulado de homens, de mulheres, de casais. Precisamos ser acompanhados constantemente pela palavra. Pela palavra. Porque o evangelho, ele confronta o nosso pecado. Ele confronta. Uma das cenas mais incríveis, eu já contei umas 10 vezes para o jovem, eu vou contar aqui. Quando a minha mãe estava brava comigo, eu já sabia certinho, irmão. Eu estava jogando bola, eram umas 19 horas. À noitezinha, na frente de casa, era o melhor horário, não é? As crianças de hoje não sabem o que é isso, né? A gente sabe. Com os pés descalços no chão. O pé tinha uma casca preta embaixo assim. Porque a Havaiana estava na travezinha assim, fazendo gol. E nós jogando bola. A mãe vinha carinhosamente e chamava pelo meu apelido, Dé, entra. Eu, já vou, mãe, mais 15 minutinhos. Aí ela voltava. André, mãe, mais 5 minutos, estou entrando. 40 minutos depois ela voltava, porque ela deixava, ela esperava. E aí eu sabia certinho quando eu via minha mãe de longe. Primeiro, ela estava com, eu sabia que a minha mãe estava, sabe como? Primeiro, ela estava com um pé com chinelo, o outro descalço. Eu já sabia, deu ruim. Eu ia levantando os meus olhos, eu via que o chinelo estava na mão dela, o outro. Havaianas, com um preguinho assim, ó. Aquele preguinho dava impulso. E o pior não era isso. Quando eu olhava para o rosto dela, ela estava mordendo a lenha. Aí eu, irmão, agora deu ruim. Ela chamava o nome inteiro. André, matei. Eu, acabou, agora eu vou morrer. Estou morto, me despedi dos meus amigos, vão no meu velório amanhã, não esqueçam de mim, vou morrer. Só que eu tinha medo e eu fugia. E ela variava a Havaiana, irmão. Quando ela variava a Havaiana, eu descobri naquela época já o que é o drone. Que a Havaiana vinha assim, ó. Eu não sei se tinha um anjo que dava uma soprada, porque a Havaiana estava caindo no chão, parece que levantava e vinha nas minhas costas. Pá! Foi a minha primeira tatuagem. Aqui assim, ó. Havaiana 3536, número do preguinho assim. Mas aquilo me confrontava. Aquilo me desafiava. Quantos pais hoje são coniventes? Hoje, na verdade, se você dá uma havaianada no seu filho, você pode ser até preso, né? Toma cuidado. A Bíblia fala que a vara, tem que dar uma varadinha assim. Mas hoje, somos passivos demais. Passivos com a nossa casa. Não somos sacerdotes e homens e mulheres que pregam o evangelho dentro de casa. E se não vivemos o evangelho em nós, os nossos filhos não verão nunca isso. Às vezes somos, infelizmente, muitos fomos criados sempre, os pais sempre brigando. Nunca falava eu te amo, era sempre a chinelada, chinelo. Um tempo atrás era mais tranquilo, né? Quando não era pedaço de pau mesmo. E muitos hoje crescem assim, são duros, são frios. Porque parece que criou uma casca e o evangelho quebra isso em nós. Precisa ser quebrado isso em nós. De verdade, ele nos chama ao arrependimento.
Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependam-se, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A Bíblia não vai falar que Deus nos perdoa apenas porque pedimos perdão, mas porque nos arrependemos. Romanos 6,6, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado, e com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Está funcionando o relógio. Deus abençoe o irmão que arrumou o relógio. Glória a Deus. Obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do irmão que arrumou o relógio. Glória a Deus. Porque senão eu não ia ver o relógio, irmão, ia me perdendo tempo. E hoje a gente ainda vai sentar à mesa do Senhor para cearmos. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Evangelho, ele confronta não somente a nós, ao nosso pecado, mas ele confronta uma religião morta. Uma religião morta. Jesus não veio para reforçar o sistema religioso, não. Muitos ainda estão esperando o Cristo, o Messias vir. Porque os judeus, talvez muitos deles não acreditam ainda, porque para eles Jesus não poderia ser ninguém menos que Moisés, um grande estadista. Para eles Jesus seria um grande político que viria, destruiria o sistema romano e acabaria com tudo. Talvez achariam que Jesus viria num cavalo branco voando com anjos e destruiria tudo. Mas Jesus veio num burrinho, entrando em Jerusalém, humilde. Jesus não veio impor constituições, mas Jesus veio conquistar corações. Foi para isso que ele veio. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor Jesus. Mateus 23, 27, diz assim: Jesus confronta os fariseus, os religiosos, chamando eles de sepulcros caiados. Colossenses 2,8: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas. Aleluia. Vou até ler de novo esse texto. Vou botar meu óculos, que ele merece uma atenção especial. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Muitas coisas que a gente ouve aí fora não é evangelho. Não é o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus sendo pregada. É tão bom quando a gente vem na igreja e a gente senta no banco e a gente ouve uma mensagem que dá vontade de ir embora porque eu estou sendo confrontado. É ou não é? Eu gosto, irmão. É bom também quando eu sento e recebo uma mensagem que conforta o meu coração. Aleluia. Mas o evangelho não é filosofia vã. Tiago 1,27 vai dizer assim: a religião pura e sem mácula diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se da corrupção do mundo. Não vou ler de novo, porque essa aí é perigosa, ler de novo. Seu talento, meu irmão, pode te levar longe, mas é o teu caráter que mostra que você foi transformado pelo evangelho. Cristo não quer apenas transformar o que você faz, Ele quer transformar quem você é. Vou ler mais 3 e eu estou encerrando, irmão, que nós vamos tomar ceia. O evangelho, ele confronta a cultura corrompida. O mundo que ele quer de verdade nos moldar, mas a mensagem de Cristo quer nos transformar e renovar nossa mente. Quando Paulo escreve para os irmãos que estão lá em Roma, Romanos capítulo 12, verso 2, ele vai dizer assim: não vos conformem com este mundo, com este século. Paulo está falando isso no século I. Mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês. E aí então vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala isso no século I. E essa mensagem é viva e eficaz no século 21. Não se conforme com o século 21, mas sejam transformados na mente de vocês. E aí sim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Efésios 5,11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-as ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos confrontar a cultura corrompida do mundo. As universidades muitas vezes estão ensinando coisas para os nossos filhos, para os nossos jovens.
As séries de televisão, os filmes estão introduzindo coisas e sem perceber, aquilo está entrando no nosso coração, na nossa mente, e aquilo que a gente achava confrontava os nossos princípios, agora parece que não é mais tão errado assim. Existe um roteiro, existe todo um roteiro sendo programado para que quando a gente assiste uma série, uma TV, uma novela, qualquer coisa, a gente começa a torcer para que aquela pessoa fique com o amante, porque o marido é ruim dentro de casa. E tem série que o nome da série é Lúcifer, e a gente torce para Lúcifer na série. A gente não, né? Eu nunca vi, está amarrado no nome de Jesus. Tem coisas que estão sendo aos poucos. Esse dia eu estava vendo um desenho com a minha família, e nós assistimos um desenho faz uns 2, 3 anos atrás. E aquele desenho, o rapaz, ele estava gostando, e não era da amiguinha, era de um outro amigo. E aí de repente ele foi transportado para um outro mundo. E naquele mundo, os monstrinhos e o que era ruim, não era ruim, o ruim era o que era bom. Então a mãe dele disse para ele assim: você tem que abrir sua mente, porque nem tudo que é ruim assim. Eu peguei e desliguei aquilo na hora e falei: está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Porque é isso que o mundo quer. Quer nos relativizar Deus, relativizar o Evangelho, relativizar a Bíblia, e falar com que agora servir Jesus é hype, é modinha. Não é modinha não, é mudança, é transformação, é confronto. No século I eles pregavam, e quando pregavam eles eram perseguidos. Paulo e Silas não entraram de Lamborghini, de relógio de $1 milhão, de $1 milhão para pregar o Evangelho, não. Jesus entrou com um burrinho. E a oferta deles, sabe o que foi, irmão? Foi preso, foram aprisionados. O Evangelho não é hype, o Evangelho não é ostentação, o Evangelho é exposição da palavra de Deus. É exposição, e isso tem que ser em nós. Todos os dias, quando vemos a palavra, não aceitamos aquilo que pode entrar dentro da nossa casa. O Evangelho não é feito de evento em evento em evento. Igrejas que vivem com somente evento, e vem todo mundo de fora, e vem gente que nós nem conhecemos. E aí quando pergunta para o jovem: quem é inspiração para você? Inspiração é aquele pregador lá, que eu já ouvi umas 10 mensagens dele na internet. Ou aquele cantor, que a música dele tem 10 milhões de visualizações. Inspiração é quem você caminha junto, irmão, quem você conhece o caráter, que você sabe a vida. Sabe qual é o pastor que de verdade é pastor na tua vida? O pastor que você conhece, que você vê Jesus na vida dele. Porque está cheio de gente aí fora que tem visualizações, que tem like, que é hypado, que tem milhões. Você conhece o caráter, está toda semana no culto do cara, o cara que vem de fora e você nem conhece a vida dele, mas está toda semana lá achando que a pessoa é de Deus, porque tem um roteiro pronto, tem uma mensagem ensaiada, como se fosse um teatro. Mas não vive a palavra, não vive o Evangelho de Jesus. Quando olhamos para a nossa igreja, quando olhamos para aquilo que vivemos em Jesus, olha para o caráter do pastor. Olha para a vida dele. Ah, mas ele não é santo. Meu irmão, ele não é perfeito, mas ele é santo. Santidade não tem a ver com perfeição. Santidade tem a ver com separação do pecado. Santidade significa que somos pecadores, míseros pecadores, que podemos errar todos os dias, mas o pecado ele é um tropeço na nossa vida, não é uma prática constante. Não é algo que vivemos repetindo. Eu falei para os jovens essa semana, cara que separou 2, 3 vezes e está pregando em púlpitos, falando sobre Jesus. Vai trabalhar, irmão, vai fazer qualquer coisa da vida. Se você usou o púlpito para usurpar uma ovelha, vai viver a tua vida. O púlpito é para ganhar vidas para Jesus. Toma cuidado com aquilo que as pessoas estão pregando e usando a dor dos outros para se beneficiar. E no final diz assim: arrasta para cima, que eu vou te vender um curso. E às vezes nós estamos achando que isso é hype, isso é bonito, isso é evangelho. Até começaram bem, mas com o tempo deixa isso aqui, ó, dominar o coração deles, dominar a vida deles. Lembra de quem você é, de onde Jesus te chamou. Quando Davi chamou o profeta e disse assim: não é justo que a arca da aliança esteja numa casa, um estaleiro, e eu morando numa linda casa de cedro. Vou construir um templo maravilhoso para o Senhor. Eu vou construir um templo porque eu sou o cara, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho conquistas, porque eu tenho muitas coisas. O profeta Natão olha para Davi e diz: boa esta palavra, que top, tu é o cara, tu tem dinheiro, tu tem like, tu é o rei mais hypado dos dias de hoje. Vai contigo, Deus é contigo da visão.
E o Natanzinho voltou para casa e Deus falou para o Natan: ô Natan, diz para o meu servo Davi que eu tirei ele lá de trás da malhada e dei vitória para ele. Ele não vai construir templo nenhum para mim. Ó, abaixa a bolinha, tá, irmão? Natan chega: ó, Davi, Deus mandou você abaixar a tua bola, Deus mandou você dar uma, ficar na tua, porque você não vai construir templo nenhum para o Senhor. Quando Deus começa a ver que Davi estava começando a deixar uma ponta de soberba, achar que ele é quem estava fazendo, entrar no coração dele, Deus, ó, cortou, podou Davi. O Evangelho nos poda, o Evangelho nos guarda, o Evangelho nos protege. E quando achamos que somos nós, nossa, o que eu estou pregando é tão legal, nossa, eu estou falando, está todo mundo curtindo, está todo mundo gostando da minha pregação, meu irmão, que pregação, que minha o quê? É a palavra, é a Bíblia, é uma preparação, é você ficar lendo a Bíblia até de madrugada, até 3 horas da manhã, e dizendo assim: Deus fala comigo, eu não sei nem o que eu falo, e está um monte de gente lá querendo me ouvir, e agora, o que eu vou pregar? Jesus, já separei 10 mensagens aqui, não sei qual a mensagem que eu falo, e Jesus fala assim: para de achar que você é dependente para fazer alguma coisa, e coloca a sua dependência em mim, porque quando as pessoas não verem você, mas verem eu através de você, aí as coisas começam a mudar. Não coloca sua confiança em homens, em pastores, coloca em Jesus. Em Jesus. 5 minutos, eu estou encerrando. O Evangelho confronta a cultura corrompida do mundo. Confronta. Se não formarmos nossos filhos no Evangelho, o mundo moldará a sua própria imagem. Não podemos permitir que a voz do mundo seja mais alta que a voz de Deus dentro do nosso lar. Amém? Criar filhos no caminho do Senhor não é uma opção, meu irmão, é uma missão. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro, mas é um coração apaixonado por Cristo. A geração de amanhã será definida pelas sementes que plantamos hoje nos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa casa, na nossa sociedade. A geração de amanhã será definida por isso. A cultura do mundo destrói lares, mas o Evangelho edifica famílias firmadas na rocha. A cultura do mundo destrói. A cultura está falando assim: não tem problema, se você não pode pagar o seu divórcio, a gente vai parcelar para vocês 5 vezes no cartão. Vamos facilitar para você divorciar, que é muito normal, é muito comum. Tudo bem, não tem problema nenhum se você é casado e você vê uma pessoa lá fora. Afinal de contas, né? A carne é fraca. O inferno está cheio de gente assim, irmão. Desculpa, fui pesado agora. Vou reformular minha frase. A gente tem que tomar cuidado. Eu tenho um brother aqui na live, que ele hoje é um líder de GC, é uma bênção. A gente faz academia todos os dias, 1 da tarde, lá na academia do meu brother, do Glad. E ele estava afastado dos caminhos do Senhor há anos. E aí o Glad um dia chegou para mim: ó, pastor, aqui ó, desviado. Eu, opa, brincando, né, já tinha intimidade com ele. E eu falei de Jesus um dia para ele: amém, Deus te abençoe. Ei, pastor, brincava comigo, né, longe. Um dia eu fiz um convite para ele. Um dia nós estamos aqui no culto, ele estava ali sentado. Começou a ouvir de novo, voltou para Jesus, foi no retiro, fez os discipulados, agora está liderando um GC, e o GC dele tem um monte de jovens. Um dia a gente estava indo pregar num lugar, ele foi comigo, ele disse: pastor, interessante que tu me convidou só uma vez para ir na igreja, né? Eu falei para ele: não, eu te convidei todo dia, mas um dia eu te falei o endereço. Porque quando ele olhava para mim e via que Jesus em mim lá na academia, irmão, porque às vezes você está na academia, é bom a gente fazer atividade física, treinar, fazer caminhada, amém? Cuidar do corpo. Mas toma cuidado, você chega de manhã na academia, Satanás já chega com uma calça colada na tua frente, colocada a vácuo. Os irmãos com aquela regatinha que só esconde aqui o mamilo, né? Ele vem aqui, ó, na academia, e as irmãs assim: pô, meu esposo em casa, né, com físico de levantador de garfo.
E aí o mundo prega essa mentira para as pessoas, dizendo: aquilo lá é mais bonito, aquilo lá é melhor. Está repreendido, expulso em nome de Jesus. Né? O cara está lá treinando, ver a irmã querer fazer agachamento na tua frente. Irmão, sai para lá, Satanás, tu tem que ir para outro canto, né? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Então, isso é não aceitar a cultura do mundo. Pastor, então vocês são tudo santo. Quem é pastor, quem é de Jesus agora, é tudo santo. É verdade, irmão, a gente é tão santo que eu vim para o culto hoje, nem de carro, eu vim voando com minhas asas de anjo. Uma auréola na minha cabeça aqui, ó. Nós precisamos nos confrontar todos os dias e matar a carne que está em nós. Todo dia se arrepender, sentar com a esposa e com o esposo, sentar os dois na mesa e dizer: olha, se não for Jesus na nossa vida, quem somos nós? Quantas foram as vezes que eu e a Lia sentamos um na frente do outro e falamos assim: cara, esse não é Jesus na nossa vida, olha só. Dois com temperamento ruim, dois bicudo. A gente só se conheceu por causa de Jesus, só está junto por causa de Jesus, e só vamos permanecer por causa dele. E acima de tudo porque nos amamos, e amamos ao Senhor. Confrontar, ter humildade. O Evangelho confronta. O Evangelho pode sim trazer batalhas, mas muitas vezes quando você se sente que está cercado de problemas, lembre-se primeiro que você está cercado pela presença de Deus. Eles foram presos, foram açoitados, mas eles não estavam abandonados. Alguém estava com eles lá. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo ardente, colocada 7 vezes mais forte, porque não se curvaram perante falsos deuses. Eles foram jogados lá. Mas Nabucodonosor mandou 3 homens amarrados. Quando ele olha, não tinham mais 3, tinham 4 homens livres dentro da fornalha. Porque é lá no fogo, lá na prova, lá na dificuldade, lá na tribulação, que muitas vezes as pessoas de fora vão ver Cristo com você. Vão ver que você adora o Senhor em todos os momentos. Nas vitórias também, nos dias bons também, glorificamos ao Senhor. E falamos assim: minha empresa só está prosperando, minha família está sendo abençoada, eu hoje estou bem porque o Senhor me abençoou e teve misericórdia de mim, e não vou deixar com que a ganância, com que a soberba entre no meu coração e achar que agora eu sou bonzão. Não, eu sou dependente do Senhor todos os dias. O Evangelho é vivo em mim e Ele me confronta. Pregue o Evangelho com a sua vida, pregue o Evangelho na sua casa, se arrependa todos os dias. Nós vamos sim passar grandes batalhas. O Evangelho não promete que teremos uma vida sem lutas, mas nos garante que nunca lutaremos sozinhos. Nunca lutaremos sozinhos. Se coloque de pé, por favor, irmão. Aleluia. Charles Spurgeon dizia: nenhuma tribulação pode destruir um coração que está firmado na promessa eterna de Cristo. Nenhuma tribulação. Dietrich Bonhoeffer diz: não há glória sem cruz, não há coroas sem sofrimentos. John Piper também diz: se você nunca enfrentou oposição por seguir a Cristo, talvez você não esteja seguindo a Cristo tão perto quanto pensa. Aleluia, Jesus. Assim como Paulo e Silas cantaram na prisão, nós também podemos confiar que no tempo certo Deus moverá céus e terras por nós. No tempo certo. Não desanima. Continua crendo no Senhor. Continue vivendo o Evangelho na sua vida, porque a última coisa é que Ele abre nossos corações a uma adoração verdadeira. O Evangelho abre nossos corações a uma adoração ao Senhor verdadeira. A verdadeira adoração nasce ao impacto do Evangelho. Um coração grato que ama a Deus. Quando entendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós, nosso coração se rende a uma adoração genuína e verdadeira.
Adoração não é apenas um ato externo, é uma entrega. Quando Jesus diz para aquela mulher cheia de problema, que tinha 5 maridos, Jesus diz do nada para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que adorem a Ele. Aleluia. Adoração é um estilo de vida. Eles não estavam adorando na prisão porque agora vamos adorar, porque a adoração é uma chave para abrir a porta dessa prisão. Então se a gente não adorar, não vai dar certo para nós. Eles não adoraram porque estava dando tudo errado e agora eles precisavam adorar. Eles adoraram porque a vida deles era um estilo de vida de adoração. Adoração não é uma canção, canção é um veículo que te ajuda a adorar o Senhor. Adoração é com a sua vida. Nós adoramos ao Senhor. É por isso que as nossas canções são para Ele, e Ele ministra a nós. É por isso que a nossa pregação aponta para Ele, e não para nós, e não para vocês. Ela aponta para Cristo. A nossa adoração aponta para Ele, porque a adoração ela é cristocêntrica, em Cristo. A adoração ela nos transforma. A prisão de Paulo e Silas não os impediu de adorar, porque a verdadeira liberdade está em Jesus. Em Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Os irmãos da diaconia que vão servir a ceia, se quiserem já vindo. Pastor Marcos também. Vamos adorar o Senhor nessa manhã, porque Ele é digno da nossa adoração. Adoração não são palavras apenas com emoções, irmão, mas são palavras com afeições. As nossas afeições são completamente ao Senhor, por inteiro. Quando amamos alguém, estamos apaixonados por alguém, falamos palavras verdadeiras. Então vamos adorar o Senhor, porque se existem prisões na sua vida, elas cairão por terra em nome de Jesus. Se existem coisas que estão te aprisionando, vícios que estão te prendendo, eles cairão por terra em nome de Jesus.